Começamos hoje essa jornada, a série O Caminho, e nós vamos ler essa primeira porção do Evangelho, Lucas capítulo 1, a partir do versículo 1, que diz assim para nós: Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que você foi instruído. Para que você tenha plena certeza das verdades em que você foi instruído. Feche os seus olhos mais uma vez. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra lida e pedimos a Deus que o Senhor fale conosco nessa noite mais uma vez. Já sentimos a tua presença desde o momento que entramos aqui e queremos, a Deus, receber agora uma porção dessa palavra. Nós começamos hoje esse tempo de reflexão nesse evangelho tão importante para nós, em que seja de fato uma jornada, Senhor, em que possamos conhecer melhor o caminho que o Senhor abriu para nós, o caminho para o qual o Senhor nos convida e um caminho que nos salva. Nós agradecemos por isso, ó Deus, e pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar? Nós falávamos há pouco sobre alguns riscos da nossa caminhada de fé e falávamos sobre o risco de sermos endurecidos no coração com esse vírus da incredulidade, a incredulidade como um fermento, como um vírus que pode endurecer o nosso coração. Porque na vida nós vamos tendo tantos problemas às vezes, nós vamos nos desgastando tanto, nós padecemos por tantas dificuldades, tantas coisas, que às vezes a nossa própria experiência de fé, ela tendo sido real, ela tendo sido verdadeira, ela pode ir aos poucos perdendo a sua cor, sabe? Ela vai se apagando, como uma fogueira que vai aos poucos perdendo combustível e ela vai se tornando pequena, sabe? Ela vai diminuindo. Então a Bíblia Sagrada trata a fé como algo que precisa ser alimentada. A fé, ela não é algo estático, não é algo pronto, ela é algo que brota no coração humano, é algo que vem de Deus para nós, é uma dádiva dada por Deus, mas é algo que precisa ser cuidado, alimentado, é algo que precisa ser cada dia mais crescente na nossa vida, e é exigido de nós esse zelo. Nós temos pessoas que são responsáveis com a sua própria fé, porque nós corremos um risco de termos a nossa fé, sabe, como uma chama que vai aos poucos ficando menor, sabe, ela vai descendo, ela vai apagando, como se de fato o combustível fosse se perdendo. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer para nós que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra. Ou seja, há instrumentos, há mecanismos, há estratégias, há formas de fazer com que essa fé, um dia dada por Deus, ela seja por nós cuidada com zelo, com perseverança, com amor, com responsabilidade, para que ela cresça. Por isso a fé vem pelo ouvir, ou seja, há um compromisso de nós nos abrirmos para isso. Por quê? Há o risco de nós, mesmo sendo despertados pela fé, mesmo sendo despertados para a fé, mesmo que tenhamos vivido experiências maravilhosas com Deus, chegarmos a um ponto da nossa fé ir se apagando, ir se esfriando, ir se enfraquecendo. Nós corremos esse risco, porque ela não é estática, ela não é algo que acontece do dia para a noite. E é importante nós sabermos disso, porque por trás do Evangelho de Lucas, há pessoas assim, pessoas que receberam a palavra, que foram iluminadas pela palavra, que cresceram na fé, que se despertaram na fé
pessoas que viveram grandes experiências, mas que ao longo da caminhada, devido a dificuldades, devido a crises, devido a resistências, a enfrentamentos, diversos problemas, essa fé vai se enfraquecendo, ela vai se apagando. Então pensa de fato essa imagem, uma chama que vai perdendo combustível e ela vai ficando pequenininha, pequenininha. E há uma necessidade o quê? De colocar lenha, de colocar combustível. Então por trás do Evangelho de Lucas nós temos uma comunidade assim, um grupo de pessoas que precisam de renovação. Pessoas instruídas na fé, pessoas que já vivenciaram grandes experiências, foram marcadas pela fé, marcadas por Deus, tiveram coisas maravilhosas a testemunhar, mas agora precisam de renovação. Precisam de renovação. Então, quando Lucas escreve o seu texto, e aí aparece a figura aqui de Teófilo, é algo muito importante a gente perceber as suas últimas palavras nessa introdução. Lucas deixa muito nítido na sua introdução, ao começar o seu livro, ao entregar a sua obra, ele deixa muito nítido o propósito para o qual ele escreve. Então ele direciona a sua obra, o seu escrito, para uma pessoa chamada Teófilo. Teófilo, nós não sabemos ao certo quem foi. Pessoas vão dizer que Teófilo é uma pessoa a quem pessoalmente, individualmente, Lucas entrega esse evangelho para que através dele esse evangelho alcançasse um grupo maior de pessoas. Talvez alguém que ajudou Lucas a produzir em questão financeira mesmo, alguém que patrocinou, que ajudou. Mas algumas pessoas vão pensar também que Teófilo pode ser um perfil de pessoas para quem Lucas tem na sua mente que devem ser os leitores do seu evangelho, porque a palavra Teófilo, ou o nome Teófilo, significa amigo de Deus. Então, como se ele dissesse para nós que esse texto, que essa sua narrativa, ela é destinada a todos aqueles e aquelas que são amigos de Deus. Pessoas que se colocam como amigos de Deus, interessadas a um relacionamento com Ele. Então a gente tem essa dúvida, mas fato é que o nome Teófilo carrega essa prerrogativa. É um amigo de Deus. É um nome muito bonito, né? Teófilo. É alguém que é amigo de Deus. Mas qual é a grande questão principal por trás de Teófilo que nos ajuda a olhar para esse evangelho com uma atenção muito especial? Teófilo é alguém, ou o perfil de alguém que conhece o evangelho. É alguém que já foi experimentado no evangelho. É alguém que já tem experiências na sua própria vida. É alguém que já foi previamente instruído. É alguém que sabe necessariamente quem é Jesus. Possivelmente frequenta a comunidade. É alguém engajado. Mas é interessante quando a gente olha para Lucas, para as palavras de Lucas, a gente percebe o esforço do evangelista em entregar a Teófilo, seja pessoa ou seja um perfil, a entregar a esse Teófilo uma narrativa sobre fatos que aconteceram, eventos que aconteceram, que marcou uma geração, que trouxe consequências, a preocupação dele de organizar tudo, entregar tudo numa ordem bem estabelecida, esse cuidado, esse zelo de Lucas de investigar, de organizar, de correr atrás, de sentar, de ouvir as histórias das testemunhas oculares, de pessoas que presenciaram diversos fatos narrados aqui. Para quê? Aí o versículo 4 vai dizer para nós: para que você tenha plena certeza, olha o que ele diz, plena certeza das verdades que você foi instruído. Olha que coisa interessante. Teófilo não é alguém que não conhece a fé, não é alguém que está à parte da pregação, não é um gentio que está a primeira vez sendo exposto à pregação da palavra. Teófilo já é alguém, ou um perfil de alguém, que já caminha, que já conhece, que já tem noção do que é, ou seja, já é um convertido, já é alguém iniciado na fé. Mas parece que falta uma coisa para Teófilo.
Parece que falta algo na vida de Teófilo. Parece que Teófilo não está na condição para a qual ele foi chamado a estar. Por isso Lucas coloca para ele essa narrativa, ele apresenta essa proclamação, ele apresenta esse evangelho, ele anuncia para Teófilo a princípio esse evangelho. Para quê? Para quê? Para que ele tenha plena certeza, plena convicção, para que ele tenha plena segurança em tudo aquilo que ele foi instruído previamente. Isso daqui é muito importante para nós, porque nós não podemos nos enganar ao pensarmos que ser cristão é saber informações acerca de Jesus. Nós não podemos confundir discipulado com saber informações acerca de Jesus. Porque o discípulo, a discípula, o cristão, a cristã, não é a pessoa que sabe informações acerca de Jesus. Não é isso. Claro, é muito importante nós termos informações corretas, nós estudarmos, crescermos, nós aprendermos acerca dele, para falarmos coisas corretas a respeito dele. Isso mostra o nosso alinhamento, o nosso interesse. Mas o que Jesus pede de nós extrapola isso. Porque eu conheço, você conhece com certeza, pessoas que sabem muita coisa a respeito de Jesus. Pessoas que sabem inúmeras informações, conhecem a Bíblia melhor do que nós aqui. Eu conheço diversas pessoas que conhecem a Bíblia de forma absurda. Nós estávamos hoje cedo falando da formação e eu trouxe para vocês a informação, por exemplo, que nós temos pelo menos 3 idiomas antigos na formação da Bíblia: o hebraico, o aramaico e o grego, né? E aí a gente riu aqui porque são idiomas muito distantes, né? Brincando aqui, mas eu conheço pessoas que dominam plenamente aqueles idiomas, abrem os textos nos originais e conseguem ler com facilidade, como a gente lê uma mensagem, um texto em português, sabem informações e tudo, mas são pessoas que não são, é claramente nítido, discípulos e discípulas de Jesus, porque elas têm informações, elas têm acesso, elas sabem falar algumas coisas a respeito de Jesus, falam até com propriedade, sabem informações históricas a respeito dele, mas falta algo no coração. Falta o que Lucas está chamando de uma plena certeza. O que Lucas está dizendo é que tem algo que deve nos acompanhar no nosso vínculo a Jesus. Algo que deve marcar o nosso coração, e não é algo que vem de nós, não é algo que nós determinamos, mas é algo dado por Deus e que Ele está chamando aqui de plena convicção, uma plena certeza. E é interessante perceber a palavra que Lucas usa aqui no texto, que na verdade a gente poderia traduzir no sentido de que, para que você conheça do alto, a verdade nas quais você foi instruído. No sentido assim, você tem informações, você sabe algumas coisas, você sabe até bastante coisa, você já ouviu essas histórias, com certeza você sabe quem é Jesus, já falaram para você a respeito dele, mas você precisa de um conhecimento do alto, algo que venha do alto e encontre morada no seu coração e faça você um discípulo de Jesus. E é algo que eu não posso dar, a igreja não pode dar, por isso que Lucas entrega isso daqui com uma expectativa de que, ao entrar em contato com o que ele vai narrar, como se Lucas apresentasse para ele uma pregação, um anúncio, ou seja, ao ter contato com esse anúncio, com essa proclamação, a minha expectativa é que você conheça do alto, ou seja, que você tenha uma experiência sobrenatural. Sabe quando você tem uma informação, mas ela para você é uma informação,
Por exemplo, você sabe intelectualmente, racionalmente, que Deus é amor. E nós cantamos. Deus é amor. Deus ama. Um dos versículos mais citados por nós é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Nós sabemos disso. Outra coisa é quando você experimenta o amor de Deus. Não é verdade? Quando você sente na sua pele, no seu corpo, no seu coração, que Deus ama você. Quando algo acontece e você é constrangido pelo amor de Deus. Então uma coisa é saber se Deus ama. Nós abrimos a Bíblia e ter lá escrito a informação que Deus ama. Outra coisa é quando você se sente amado por Deus. Não é assim? Quando você é alvo desse amor. É diferente. Alguém fala assim, fulano de tal é uma pessoa muito bondosa. Fulana de tal é uma pessoa que tem um coração assim, maravilhoso. É uma coisa. Agora, quando você é alvo desse coração maravilhoso, você recebe uma ação, uma atitude, um gesto. Essa pessoa de coração bondoso, generoso, vai a você e exerce concretamente a bondade do coração dela para com você, é diferente. Você muda a sua concepção a respeito dela, porque até então você tinha uma informação de que aquela pessoa era generosa, era uma pessoa boa. Aí ela vem e despeja a bondade dela em você. Aí você fica constrangido. Aí você fala, realmente, né? Fulano é diferenciado. Porque a pessoa coloca sobre você a bondade dela. E com Deus é a mesma coisa. Enquanto nós falamos de Deus como uma teoria, uma informação, uma filosofia, nós corremos o risco de sermos repetidores de informações. Repetidores. A gente fala, Deus é bom. Tá, legal. Deus é bom. Deus é amor. Ah, legal. Agora, quando a gente experimenta, você já experimentou? Você já teve concretamente na sua vida indícios do amor de Deus? Não é diferente? Quando nós somos visitados, não é? Quando Deus de fato Ele faz algo e a gente percebe a presença dEle, a misericórdia, quando Ele derrama o coração dEle sobre nós, é diferente. Aí a gente fica meio bobo às vezes, não é? A gente fica, gente, Deus é muito bom. Alguns por aí vão dizer que Ele é fofo, né? Que Ele é lindo, que Ele é maravilhoso. E a gente vai tentando, né? Dar adjetivos, falando, porque nós experimentamos. Então, qual é a intenção que Lucas tem? Lucas sabe que nós corremos o risco da nossa fé como uma chama ir se apagando. E aí, talvez por ter sido companheiro de Paulo, conhecer a pregação de Paulo, a perspectiva de que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra, ele olha para Teófilo e oferece a Teófilo uma narrativa densa, bem feita, com compromisso, com seriedade. Para quê? Na expectativa de que ele tenha plena convicção, para que ele receba do alto uma convicção, e aí sim ele se torne um discípulo efetivo. Isso para nós tem que ser muito nítido. E aí Lucas introduz o seu evangelho dessa forma. Ele tem essa expectativa de que todos nós, assim como Teófilo, ao nos depararmos, ao ouvirmos, ao lermos o que ele está colocando para nós tenhamos essa experiência aqui. Nós sejamos visitados do alto, sejamos visitados por Deus e tenhamos o nosso coração cheio dessa graça, para que não sejamos meramente repetidores de informações, porque a gente cai no risco de virarmos hipócritas. Quem é o hipócrita? É aquele que tem informações, que sabe, mas não coloca na vida. Esse é o problema. E o maior prejudicado com a hipocrisia
É o próprio hipócrita, porque ele está perdendo. É uma palavra de vida, é uma palavra que gera vida, e nós às vezes corremos o risco dela estar fora da nossa vida. Então, qual é a expectativa? Para que conheçamos do alto, para que o Evangelho não seja uma informação apenas, mas que nós nos lancemos a um relacionamento com Ele. E aí sim, sermos chamados de teófilos e teófilas, homens e mulheres que são amigos de Deus, que amam a Deus, que têm esse relacionamento fraterno, amoroso com Deus, porque é disso que vem a salvação. E o que é que Lucas narra para Teófilo e narra para nós? Lucas vai fazer uma construção muito bonita e ele oferece para Teófilo uma narrativa. É o que ele diz: aconteceram fatos, pessoas foram testemunhas oculares desses fatos, testemunharam presencialmente esses fatos. Esses fatos marcaram a história. E nós ouvimos a pregação, o testemunho dessas pessoas. E eu quero conhecer mais e mais, organizar esses fatos para transmiti-los a vocês. E o que é que Lucas narra? O que Lucas vai narrar ao longo do seu evangelho é que esses fatos contam para nós algumas coisas importantes. Primeira delas é que Deus tem um plano. Aparece no Evangelho, lá no capítulo 7, a informação de que Deus tem um plano. Lucas narra para Teófilo, narra para nós, que Deus tem um plano para a humanidade. Deus estabeleceu um plano, Ele deseja cumprir um propósito no mundo, mas que esse plano ele é resistido. Então lá no capítulo 7, no versículo 30 especificamente, Jesus vai perceber que há resistência a esse plano de Deus para o mundo. Então vocês percebem, há um plano de Deus, Deus tem um propósito, Ele deseja cumpri-lo nesse mundo, mas esse plano é resistido. Então Lucas está dizendo para nós que há um plano, há um propósito, há uma expectativa de Deus para conosco. Isso é muito importante para nós. Outro detalhe a respeito dessa narrativa é que há uma urgência da parte de Deus para que esse plano se cumpra. Há uma força de Deus, há um movimento de Deus para que esse propósito seja cumprido. Então não é um plano que está estacionado, não é assim? Por exemplo, você deve conhecer algumas pessoas que são pessoas que têm uma facilidade horrorosa para planejar. Pastor, eu tenho um plano. Pastor, eu tenho um plano. Um dia uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, eu tenho um plano. Eu falei: que legal, o que é? Eu falei: muita coisa. Eu falei assim: então coloca no papel para mim. A pessoa colocou, foi quase uma dissertação de tantas páginas, os planos que ela tinha, para a vida dela, para a igreja, para a família. Mas a pessoa não executa nada. Ela sonha, ela tem planos, projeta, sabe? Ela tem expectativa, ela tem sonhos grandiosos, ela planeja, ela sabe resolver o problema do mundo, da igreja, do evangelho, ela sabe resolver tudo. Ela tem os planos, mas ela não tem potência para agir. Ela não tem essa capacidade de fazer esse plano se tornar concreto. Porque tão importante quanto um bom plano é ter potência para agir. Porque plano não muda a vida de ninguém. Mas é perigoso sairmos por aí sem um planejamento. Aí a gente faz e a gente não chega a lugar algum. A gente foca aqui, foca ali, foca lá. E aí a gente, ao final de um tempo, de uma jornada, gastamos o nosso dinheiro, o nosso tempo, a nossa habilidade e nós não produzimos nada, nós não chegamos a lugar algum. Mas um bom plano, sem uma boa potência, não vale nada. Então há, em Lucas dizendo, Deus tem um plano, mas Ele tem potência. Ele tem potência e Ele tem urgência de colocar esse plano.
E aí Deus, com a sua capacidade, vai estabelecendo ao longo da história situações, ambientes, pessoas. Ele vai movendo corações, movendo situações com a sua poderosa mão para que o plano dele seja estabelecido. Ele vai vencendo as resistências ao seu próprio plano. Então isso é potência de agir. Então nós temos planos, mas nós não vencemos nem o colchão. Nós temos um plano, nós não vencemos nem o sofá de casa. Basta um sofá para vencer todos os nossos planos. E quando a gente senta naquele bendito sofá, acabou. Aí a gente fica lá, né? Mas Lucas está dizendo que Deus tem uma potência para agir. Há um poder para fazer esse propósito ser cumprido. E isso aparece com diversas expressões ao longo do Evangelho, de que era necessário que se cumprisse aquela determinada coisa, aquele determinado fato, aquele evento, para que o projeto de Deus se cumprisse. Por exemplo, quando Jesus está dizendo a respeito da sua identidade enquanto Messias, de que ele deve padecer, que ele deve sofrer, ele vai dizer: é necessário. Ou seja, há um movimento real de Deus, há uma configuração de situações por parte de Deus, e eu me submeti a isso para que o projeto dele se cumprisse. Então eu me submeto ao que Deus está concretamente fazendo, porque isso é parte da execução concreta do plano dele. Então há um plano, mas há uma ação concreta de Deus no mundo. E a terceira questão a respeito disso: que plano é esse? O que Deus está fazendo ou deseja fazer, que Lucas está anunciando? Há um plano de salvação. O céu planeja, o céu executa o que? A salvação da humanidade. Há um movimento do céu, é isso que Lucas está dizendo, há uma ação da parte do céu para nós, de Deus para salvar a humanidade, restaurar a humanidade, tornar nós pessoas, nós famílias, nós igreja, nós sociedade, aquilo que Ele deseja que sejamos. Há uma ação restauradora da parte de Deus. E isso tem que ficar muito nítido para nós, que não é um plano comum, não é um plano qualquer. Você sabia que o maior interessado em salvar a sua família, o marido, a esposa, os filhos, os pais, não é você? Sabia disso? A gente precisa lembrar disso. Eu acho que às vezes nós nos esquecemos que Deus está movendo o céu em direção à sua casa, em direção à sua família, em direção à nossa igreja, em direção ao nosso Brasil, em direção ao nosso mundo. Você não é o maior interessado. Deus é o maior interessado. Por isso Ele está movendo tudo. Inclusive entrega o seu filho para isso. Então eu sempre tenho dito por aí que a missão não é nossa. A missão ela é de Deus. Nós não podemos nos esquecer isso. Quem está agindo, quem tem um plano, quem tem a potência e quem está executando esse plano é Deus. É Deus. Então nós podemos confiar. Sabe por quê? Porque os nossos planos falham. Os nossos projetos falham. Fala a verdade, quantos projetos seus já foram para o brejo há muito tempo? Não é verdade? Você sonhava com, sei lá, com trabalhar com alguma coisa e você hoje trabalha com algo que você não gosta muito. Você sonhava com uma outra coisa e aconteceu o contrário. Você sonhava talvez estar morando em outro país e não deu. Você sonhava ter isso e não teve. Os nossos planos falham. Talvez porque não eram sonhos, eram miragens. Talvez porque eram bons sonhos, mas você não teve potência de agir. Talvez eram bons sonhos, você foi sabotado. E acontece algumas coisas. É difícil da gente saber exatamente o que aconteceu. Mas a palavra de Deus, toda a tradição bíblica, a tradição profética, todo o ensinamento, e Lucas está nessa maré,
ele pega uma carona nisso, ele vai dizer para nós que os pensamentos de Deus são mais altos, os projetos de Deus são mais altos, os caminhos de Deus estão aqui, e Ele sabe os pensamentos e sonhos e projetos que Ele tem a respeito de nós. Ele sabe. Lucas está dizendo para Teófilo isso. Há um plano, há uma execução, mas é de Deus para nós, porque nós temos a garantia de que aquilo que Deus deseja fazer na sua vida, na sua família, na sua casa, nesta igreja, Ele vai fazer. Porque não depende de mim e de você, só depende de nós nos entregarmos a isso. A potência é dele, a capacidade é dele. É isso que ele está dizendo para Teófilo. Há um movimento. E por que nós podemos descansar? Porque essa salvação, a qual Ele destina para nós, humanidade, essa salvação dispensada a todos nós, ela vem por intermédio de Jesus. Lucas está dizendo que Jesus é a possibilidade real, histórica da salvação de Deus. Jesus é a concretização da salvação. Ou seja, não é uma teoria, não é uma filosofia, Jesus não é uma ideia, Jesus não é um conceito. Por isso que Lucas se gasta ao longo do Evangelho, principalmente na parte introdutória, com informações do tipo: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, capítulo 1, versículo 5. E, por exemplo, capítulo 2, versículo 1, naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. O que essas informações nos ajudam? O que Lucas está querendo dizer para nós é que Jesus é uma realidade histórica. Então ele situa Jesus, o anúncio da chegada, a profecia da chegada, a concepção, o nascimento, o batismo, ou seja, toda a manifestação, toda a atuação de Jesus, ele situa com dados históricos para dizer o quê? A salvação visitou a história. Eu não sei se você tem noção da grandeza disso. Porque a gente corre o risco de, como Teófilo, a gente ir perdendo a plena certeza. E a nossa fé, ela é baseada em eventos históricos, em concretude histórica. Deus pisou no chão da história. Deus, ele foi real na história, ele pisou aqui de carne e osso. Então a preocupação de Lucas para dizer, olha, nós temos uma data, num período ao que Paulo vai chamar de plenitude dos tempos. Foi nesse momento cronológico em que a salvação invadiu a história. E por isso nós temos segurança, através de Jesus. E nós temos confiança. E aí Lucas vai dizer para nós que Jesus não é qualquer pessoa, Ele é o próprio Deus que vem. E Ele vem na nossa história, de uma forma espiritual, de uma forma sobrenatural, para dizer o quê? Tudo que vai acontecer, nós podemos ter um descanso, porque vem baseado no poder do céu. Não é criação humana, não é invenção humana. Por isso a memória do nascimento de Jesus, de uma concepção espiritual. Maria fica grávida, ainda virgem. E a grande pergunta dela: como isso é possível, se eu nem casei ainda? Aí vem: o que vai acontecer em você acontecerá por intermédio do Espírito. E aí a memória de que esse Jesus que é concebido pelo Espírito, é batizado e recebe o Espírito, é guiado plenamente pelo Espírito, é alguém que tem uma alta intimidade com o Pai, é alguém que venceu a morte. Olha que coisa maravilhosa! O nosso Redentor, a quem nós professamos, a história de quem Lucas está narrando para Teófilo e para nós, é a história de alguém que venceu a morte.
O nosso Salvador, ele venceu a morte. Ou seja, o nosso maior drama humano, aquilo que nos coloca medo, aquilo que nos oprime, aquilo do qual nós corremos e às vezes nós matamos para não morrer. Olha como que nós somos contraditórios. Fulano veio para cima de mim, fulano cresceu para cima de mim, eu cresci de volta. Então, às vezes, com medo da morte, seja física, emocional, financeira, qualquer indício de morte que venha sobre nós já criamos estratégias, e às vezes estratégias violentas, que geram morte. Para não ser ofendido, eu ofendo. Olha como é que a gente vai fazendo as coisas. Para não ser agredido, eu agrido. E aí, em nome da vida, nós proclamamos morte. Por isso que Jesus é meio esquisito, né? Eu brincava hoje cedo, e Jesus diz: se te der uma bofetada, vira outra face. Não responda morte com morte, responda morte com vida. Por quê? Porque o que Lucas está dizendo é que a salvação de Deus é possível, porque qualquer sombra de morte que paire sobre a nossa vida, que paire sobre a nossa casa, que paire sobre a nossa igreja, que paire sobre a nossa sociedade, será dissipada. Porque o nosso Redentor não foi vencido pela morte, pelo contrário, ele venceu a morte. A ressurreição é isso, ele venceu a morte. Ou seja, o maior drama, a nossa maior barreira, o nosso maior inimigo, aquilo que rouba a nossa vida, é vencido. Por isso a salvação é possível. E quando nós o seguimos, nós seguimos para a vitória sobre a morte. E por último, Jesus é descrito como aquele que está à direita do Pai. O Evangelho termina de uma forma muito bonita, mostrando Jesus sendo assunto aos céus, sendo elevado aos céus. E na memória de Atos, ele é descrito como alguém que está à direita do Pai, à direita de Deus. Ou seja, ele não só venceu a morte, como ele está à direita de Deus, exercendo a autoridade, exercendo toda a autoridade no céu e na terra. O que Lucas está dizendo para nós é que esse plano que Deus está executando, ele tocou a história através de Jesus e nós podemos confiar. Por quê? Porque ele não veio ao mundo de uma maneira natural, ele não viveu uma vida de maneira natural, porque ele vive debaixo do Espírito, era alguém extremamente íntimo com o Pai e por isso, ao levar o propósito, ao levar a sério, ao levar as últimas consequências a missão do Pai, ele vence a morte. E ele está sentado à destra de Deus, fazendo com que o projeto que ele começou continue conosco e em nós. Em nós. Em nós. Essa é a narrativa que Lucas está construindo, entregando para Teófilo, entregando para nós, e é a narrativa que nós vamos lê-la, meditá-la durante esses próximos meses. Para quê? Qual é a expectativa de Lucas e a minha expectativa para nós? Para que nós possamos conhecer do alto. Diante dessa manifestação do Espírito, ao sermos expostas à pregação desta palavra, o nosso coração seja aquecido, o nosso coração seja queimado, marcado por essa palavra, por esse Espírito que vem do céu sobre nós, esse Espírito que vem sobre nós e nos torna pessoas vivas, e possamos, como Teófilo, como esses leitores de primeira mão, sermos pessoas que conheçam do alto, ter o coração marcado e vivemos uma experiência, sermos discípulos de Jesus, com o nosso coração aquecido, sabendo que aquilo que Ele começou, Ele vai cumprir. É uma palavra que aquece o nosso coração, e eu espero que seja uma palavra que aqueça o seu coração.
e sejamos pessoas aí alcançadas por essa proclamação. É com esta palavra que nós seremos aquecidos. É diante dessa história, nós seremos ouvintes dessa história, dessa grande e linda história de salvação que invadiu a nossa vida e transformará a vida da sua família, a vida da sua casa, a vida desta igreja, do nosso país. Você crê nisso? Você deseja viver essa experiência extraordinária? Então não saia dessa igreja sem vir à frente, que eu quero orar por você. Queria convidar você a começar essa jornada, esse desafio no altar do Senhor. Enquanto nós cantamos uma canção, eu queria convidar você que deseja, como Teófilo, conhecer do alto, fazer do Evangelho não uma teoria, mas uma prática da sua vida. Que você venha à frente, eu quero orar por você, para que seu coração seja uma terra boa, para que sejamos aí homens e mulheres com terra boa, para vivermos coisas extraordinárias. É o desejo do seu coração? É isso que você quer nessa noite? Então venha à frente. Desafio você a dar esse passo, a ser um Teófilo, uma Teófila nessa noite, a receber do Senhor essa visitação gloriosa. Não perca o seu tempo, venha à frente. Você pode chegar à frente e começar a orar. Você já pode vir à frente fechando os seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. E peça ao Senhor: Senhor, faz de mim terra boa. Faz de mim terra boa. Fala com o Senhor: faz de mim terra boa. Faz de mim terra boa, Senhor. É a palavra de Deus que muda a nossa história. É só a palavra de Deus que muda a nossa história. Então, com a mão no coração, peça ao Senhor: Senhor, me ajude a acolher a Tua palavra. Me ajuda, Senhor. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Receba essa oração em nome de Jesus. Senhor, eu entrego a vida de cada um de nós que estamos aqui no Teu altar, porque a nossa oração nessa noite é: faça-nos terra boa. Quebranta o nosso coração, faça-nos terra boa. Nós pedimos isso nessa noite, Senhor, que a Tua palavra encontre espaço na nossa vida, que a Tua palavra encontre morada no nosso coração, porque nós queremos ser transformados, nós queremos ter plena convicção, nós queremos conhecer do alto, conhecer do Teu Espírito, nós queremos viver na revelação da Tua palavra, nós queremos ter, ó Pai, o sopro do Teu Espírito sobre nós. Então sopra nessa noite, Espírito Santo, sopra sobre cada um de nós nessa noite. Vá soprando, Senhor, vá soprando, Espírito Santo, sobre cada um de nós, quebrantando o nosso coração, fazendo a Tua vontade, o Teu querer. Vá soprando, Senhor, sobre nós, fazendo de nós homens e mulheres aperfeiçoados no Teu poder, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Declare que o amor de Deus está sobre você, declare que você quer estar mais perto. Cante essa canção mais uma vez. Faça dessa canção a sua oração. Peça ao Senhor.